Bom dia para você, Kennedy. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Kennedy, quais devem ser os principais efeitos políticos da decisão do PMDB hoje de romper com o governo Dilma? Ô Milton, essa decisão torna praticamente inevitável a aprovação do impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados e bastante provável que o Senado aceite processar a presidente por crime de responsabilidade. Isso significa que a presidente Dilma pode perder o poder ao longo do mês de abril. Como é o maior partido na Câmara e o principal aliado do PT, a saída do PMDB vai servir como uma senha para outros partidos, como o PP, o PSD, o PR e outras legendas, seguirem o mesmo caminho. A votação do rompimento por aclamação, como está previsto no acordo da cúpula do partido, é uma grande derrota da presidente Dilma. Vai significar que o governo não teve força nem para realizar uma votação a fim de delimitar o que lhe restava de apoio no PMDB. Provavelmente muito pouco. Por outro lado, a aclamação mostra que o PMDB estará unido em torno de um eventual governo Temer. Essa aclamação foi aceita pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, numa reunião ontem com Temer, e o Renan até ontem era o principal aliado do governo no PMDB. O Renan entrega a Dilma as feras. Sem o mapa da votação, os defensores do impeachment não vão poder perseguir nomes que querem ficar hoje com a Dilma num eventual governo Temer. Isso vai facilitar a migração dos atuais governistas. Então, essa saída do PMDB, ela indica um colapso político do governo Dilma. Mostra que naufragou a articulação política. E para piorar, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, disse ontem que o tribunal não deverá examinar o mérito do eventual crime de responsabilidade que consta lá do pedido de tramitação na Câmara. Isso é péssima notícia para Dilma, porque ao afirmar que cabe ao Congresso, a Dilma vai ficar na mão de deputados e senadores que desejam que ela deixe o poder, Milton. Ontem ainda, em plenário, o líder do governo no Senado, Humberto Costa, disse que Michel Temer será o próximo a cair. É sinal de que o PT não vai dar trégua um eventual governo PMDBista? No primeiro momento, sim, mas o PT está muito desgastado. As bancadas do PT na Câmara e no Senado, elas ficarão isoladas numa eventual oposição ao Temer, porque já há disposição de partidos de oposição e de legendas hoje no campo do governo a dar apoio para uma gestão que se apresente como de união nacional. Movimentos sociais, sindicalistas, entidades da base social petista poderão se opor ao Temer. Mas o vice-presidente, Milton, já demonstra preocupação com o dia seguinte a uma ascensão ao poder. E há sinais evidentes disso. Ele costurou a aclamação no rompimento para evitar expor fissuras do partido. Teve com Lula no domingo de Páscoa e a conversa foi franca, cordial. Não foi um encontro de inimigos. No meio da guerra, o Lula e o Temer deixaram uma ponte. A presidente Dilma dinamita pontes. O Lula e o Temer constroem pontes. Em qualquer cenário, no de um governo Temer, e até mesmo, Milton, num cenário de eventual milagre que salve a Dilma, o Lula e o Temer sabem que vão precisar dialogar. Na bolsa de apostas e de eventuais ministros no eventual governo Temer, o Armínio Fraga perdeu força, porque o PSDB foi com sede demais ao pote, sobretudo o senador José Serra, já querendo ali ditar a linha de uma futura gestão Temer, e ganhou força nos últimos dias o nome do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, para a Fazenda. O Meirelles tem laços com o Lula, com Gilberto Kassab, foi ministro de um governo petista, elegeu-se deputado federal pelo PSDB, tem apoio no meio empresarial e no mercado financeiro, enfim. O Temer está preocupado com o dia seguinte. Tá certo. Bom, e o Meirelles sempre aparece como nome em todas essas discussões aqui ou acolá de um lado ou de outro. E é um nome forte. Pois é. Só para a gente fechar aqui, que erros a presidente cometeu para chegar a essa situação de isolamento político? E bota isolamento político nisso, né, Milton? Há uma lista aí quase interminável. A Dilma se inviabilizou por errar tanto durante tanto tempo. Está colhendo o que plantou. Sempre dinamitou pontes políticas, Milton. A oposição boicotou o governo Dilma? Fato. O PMDB fez jogo duplo? Fato. A Lava Jato feriu o Lula e agravou efeitos negativos na economia? Fatos. Esse é o pior congresso da história do país, cheio de desonestos que vão julgar uma presidente honesta? Fato. Mas foram os erros da Dilma que a levaram ao atual momento de isolamento político. Ela está colhendo o que ela plantou.
não tirou o Guido Mantega da Fazenda para fazer uma correção de rumos já em agosto de 2013, quando isso era evidente para todo mundo e o Lula aconselhou a colocar o Meirelles na Fazenda. De novo Meirelles. Exatamente. A Dilma é uma especialista em energia. O que ela fez? Desorganizou o setor elétrico, o setor de etanol, a Petrobras. É uma economista. Destruiu a política fiscal, fez uma política monetária incompetente, os juros estão na lua, e foi leniente durante anos com a inflação. A política destruiu a base de apoio no Congresso, que ela recebeu do Lula uma base de apoio maior do que ele tinha. Então, erros políticos da presidente permitiram a eleição do Eduardo Cunha para comandar a Câmara. Ela se comportou com arrogância em relação à Lava Jato, achando que só o Lula e o PT pagariam o pato. Destratou auxiliares durante anos, se recusou a ouvir conselhos. Sempre achou que sabia mais de política, de economia, de saúde, de educação, de nave espacial do que todos os especialistas. Boicotou Joaquim Levy. Escolheu Nelson Barbosa no final do ano passado, quando, mais uma vez aí, o Henrique Meirelles havia sido convidado pelo Lula e havia aceitado substituir o Levy. Então a Dilma jogou fora todas as chances que ela teve de arrumar a economia. Ou seja, a lista é grande, então. A lista é grande. Como diz o Renan Calheiros, ela furou todas as boias jogadas na direção dela. Aceitou uma pressão equivocada do PT e do Lula para voltar a ter uma política econômica que é responsável pela ruína do país. Então a esquerda brasileira precisa ter uma visão crítica em relação aos erros da Dilma, se quiser um dia voltar ao poder, caso o impeachment dela se confirme mesmo, como é a tendência. A Dilma ela é vítima dos próprios erros, Milton. Na política, ela teve todo o poder e toda a chance de fazer um bom governo e realizou uma péssima gestão com retrocesso até na área social, Milton. Obrigado, Kennedy. Até mais. Um abraço.